Bom, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de volta a esta casa. Tinha um tempo que eu não vim aqui, mas depois da pandemia eu acho que não tinha retornado. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. E como a gente adiantou aqui, falarei sobre as potências da alma. E a gente vai entrar um pouco na obra de Leon Denis. Eu faço parte do Grupo Espírita Leon Denis. A gente está lutando para construir a sede própria ali no bairro Bem Viver, mas aí com a pandemia tudo ficou mais difícil, questão de eventos. Inclusive eu deixei um cartaz aqui depois do Congresso Espírita Leon Denis, que o nosso grupo organiza, promove, que vai ser no CDL dias 1 e 2 de julho. Vários palestrantes, Simão Pedro de Lima, Deilson Salles, Jorge Alarrado. Então são 10 palestrantes, participação musical de mais 2. Então vai ser no CDL, insisto, tem ali o site para as inscrições, tem também a parte dos jovens. Enfim, quem nunca participou, talvez alguém que já conhece, vale muito a pena. É um momento a gente não só aprender, mas também entrar no momento de confraternização. Enfim, a gente ficou alguns anos online por conta da pandemia, mas agora presencial, e é sempre muito bom, né, rever as pessoas e aprender juntos ali no congresso. Mas antes de entrar na parte que fala das potências da alma, que está lá no livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis, a gente tem que fazer uma introdução, né, buscando a referência em Kardec. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar praticamente uma definição do que é ser o verdadeiro espírita, ele vai dizer que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas más inclinações. A gente já decorou isso, a gente às vezes fala isso aqui da boca para fora e já sabe de cor, só que a gente às vezes não presta atenção em alguns pontos que Kardec nos traz, e eu fiz questão de dar uma ênfase maior no pronome possessivo sua. Por quê? Porque não se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele faz nos outros. Kardec poderia ter colocado para a gente. Reconhece pela transformação moral que ele pratica, que ele faz nos outros, no parente, nos amigos, na sociedade. E também não se reconhece pelos esforços que nós empreendemos em domar as más inclinações dos outros. Mas não, tudo bem, tá joia? São as nossas más inclinações que a gente tem que enveredar esforços para domá-las, e ao domá-las nós nos transformamos, e ao nos transformarmos nos tornamos verdadeiros espíritas. Perfeitos espíritas não. A perfeição não é deste mundo. Agora, voltando à questão do pronome possessivo seu, sua, é muito importante a gente ter a consciência disso. Por quê? Porque a gente às vezes vai se especializando e até se vangloriando da gente saber o que o outro tinha que fazer para o outro progredir. Quando fala de progresso parece uma coisa muito abstrata, né? Mas a gente às vezes tem a solução para todos os problemas dos outros. E vale problema conjugal. Se algum amigo nosso chega, não, estou com dificuldade no casamento, rapidinho a gente já sabe o que a outra tinha que fazer para superar aquele problema conjugal. E vai ver, a gente está cheio de problemas lá com o casamento nosso, a gente não sabe como solucionar os nossos, mas o do outro, a gente tem a resposta na ponta da língua. Filho problemático, filho que dá problema para o pai, para a mãe, filho que... Enfim, se a gente está no mercado, num shopping, num local e vê um filho dos outros dando birra, mas a gente já... mas o pai, mas a mãe não corrige, a mãe está assim, sabe que não está nem vendo, o pai está longe. Se fosse meu filho. Então a gente tem a solução para o problema do filho dos outros. Problema profissional, mas a gente adora saber o curso que o outro tinha que fazer, o treinamento que o outro não fez, ele tem que se especializar, mas também não procura emprego, que emprego cai do céu, o outro gasta mais do que consegue ganhar, por isso é que vive endividado. A gente adora saber o que o outro tinha que fazer, também na questão profissional, financeira, familiar, falei aqui de filho e relação conjugal, mas vale para cunhado, para sogra, enfim. Mas e como é que a gente se enxerga?
Como é que eu me enxergo enquanto, para quem é casado, marido, esposa, filho, pai, genro, sogra, cunhado? É importante a gente refletir nisso. Porque quando a gente fala, poxa, o outro podia fazer isso, eu até entendo que parte, às vezes, de uma ótima intenção. Porque quando a gente ama alguém, e a gente vê se alguém com problema conjugal, com problema, né, com os filhos ou com os pais, profissional, é natural que a gente queira ajudar. Não estou aqui condenando que a gente até oriente, se for o caso. Quando alguém nos busca uma orientação, puxa, né, o que você acha? Né? A gente pode ter uma opinião, ter um palpite totalmente errado, equivocado, mas que muitas vezes parte com uma ótima intenção. Não estou condenando a gente também desejar ajudar o outro. Só que a gente tem que ter a consciência da seguinte coisa: ninguém evolui para o outro. Ninguém. Pode amar perdidamente, pode ser o amor. Eu tenho um casal de filhos. Quando a gente fala assim de amor para com os filhos, aí quem aqui tem sabe como é que a gente fica bobo com os nossos filhos, né? Pode amar tanto que for, a gente não consegue progredir para eles. A gente não consegue evoluir para eles. Não adianta a gente sair cedo de casa e fazer um propósito. Falar, puxa vida, hoje eu vou ser uma pessoa boa mesmo. Hoje eu vou perdoar todo mundo. Hoje, qualquer desavença que eu tiver no trabalho, eu vou fazer cara de paisagem, não vou levar aquilo para o pessoal, eu vou fazer que está tudo bem, não vou arrumar treta na internet hoje. Hoje eu vou ajudar uma pessoa a atravessar a faixa de pedestre, hoje eu vou ser quase que um São Francisco de Assis encarnado. Aí chegar no final da noite, do dia, e falar, pronto, agora hoje eu vou ler bastante, vou transferir para o meu filho. Não dá. Porque o progresso é individual. É intransferível. Então, ninguém evolui para o outro. Ninguém. Mas, detalhezinho importante: ninguém evolui sem o outro. Porque é na convivência que a gente vai aprendendo, e o aprendizado traz progresso, traz evolução. E se a gente vivesse só entre os iguais, o progresso poderia até existir. Não estou aqui eliminando a possibilidade de você ter um progressozinho aqui e ali, mas também a convivência entre os diferentes, que pensamos diferentes sobre os mais variados assuntos, a convivência entre pessoas com temperamentos diferentes, com níveis evolutivos diferentes, que possibilita, o crescimento do indivíduo enquanto parte de uma sociedade, e a sociedade que ele faz parte também progride. Através de crítica e autocrítica. Crítica, autocrítica, autoobservação, que às vezes eu me observo, e às vezes até a observação alheia pode trazer aprendizado, pode trazer progresso. A gente não precisa passar por todas as experiências negativas para experienciar a dor, o sofrimento, alguma coisa negativa para falar, puxa, agora eu aprendi. Não, a gente pode observar alguém com o dedo na tomada e tomar um choque, falar, eu vi que deu um choque nele, eu não preciso pôr. Eu vi que ele deu uma reação ali, então não preciso passar por aquilo. Então a gente pode se observar e observar a vida em sociedade. E com isso, aprender para quê? Voltando em Kardec. Transformar-se moralmente a partir da nossa força de vontade, já entro nisso, em domar as más inclinações. Então, todos temos más inclinações. Bom, se tem algum anjo me assistindo, já vai me perdoando aí, porque assim, anjo não tem. Mas como eu acredito que não é o nosso caso aqui, então todos nós temos más inclinações. Aí Kardec vai na questão 909 e pergunta o seguinte: poderia sempre, poderia dependendo do país que nasceu, poderia dependendo da família que ele nasceu, poderia dependendo do sexo, do gênero, da orientação sexual, do time de futebol que torce, do planeta. Não, poderia sempre o homem
pelos seus esforços, vencer, domar as suas más inclinações? Essa pergunta, ela está dentro da definição do verdadeiro espírita. Sim. Resposta, sim. E eles vão dizer mais. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E vão dizendo mais. Que poderia parar por aí, mas eles vão nos constrangendo, né? E falam assim, o que lhes falta é a vontade. E ele diz mais, quão pouco dentre vós fazem esforços? Opa! Então a gente tem que se esforçar, mas o que está nos faltando? Vontade. Aí a gente chega nas potências da alma. Está lá o problema do ser e do destino, terceira parte, quando Denis trata das potências da alma. E talvez alguém já leu o livro, está aqui já, falando em palestrante, esqueceu de falar o título inteiro, correto, né? Porque talvez alguém já leu o problema do ser, do destino e da dor. Só que aí tem edições diferentes. O livro é o mesmo, é diferença de tradução. Quem tem um não se preocupa com ter que comprar o outro. O que acontece é que Leon Denis, segundo a informação que temos, a última edição deixada por ele é o problema do ser e do destino. Mas a FEB, uma outra editora, publica com a dor, dizem que tem uma autorização dele enquanto encarnado para publicar. Então, isso aqui é uma polêmica desnecessária, é só para tranquilizar, para dizer que o livro é o mesmo. E eu até concordo que faz mais sentido o problema do ser e do destino. Por quê? Porque essa obra tem 3 partes. A primeira, o problema do ser. A segunda parte, o problema do destino. E a terceira parte não é o problema da dor. A terceira parte ele fala das potências da alma. E ele coloca dentro dessa parte a dor, o amor, o pensamento, várias vontades que ele tem mais a ver com a fé, e várias outras questões que fazem parte das potências da alma, que ele resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Vamos falar um pouco desses 3 verbos aqui. Eu vou pegar a definição dele, do que ele fala sobre o querer. Diz ele, querer, isto é, fazer convergir toda, veja o pronome possessivo, sua atividade, toda a sua energia para o objetivo a alcançar, desenvolver sua vontade e aprender a dirigi-la. Aqui de novo, 4 vezes seu, sua. William, mas se eu ficar preocupado, muito preocupado comigo, isso aqui não é egoísmo? Que a gente às vezes... Sabe que não é o egoísmo falando mais alto, e que eu não tenho que me preocupar com os outros? Não, a questão é que eu não tenho que me preocupar com os outros. Seria a negação da própria caridade. Então, se preocupar com os outros, auxiliar os outros, estender a mão para os outros, isso faz parte. Jesus nos ensinou isso. Agora, Jesus também nos disse: amai ao próximo como a si mesmo. Então, é necessário desenvolver o alto amor. É a gente querer estar bem. É a gente cuidar de nós mesmos. E aqui eu fico tranquilo de falar isso, porque todos aqui estão fazendo isso. Todos aqui estão fazendo o quê? Vieram aqui em busca de algo, de um estudo, de uma água fluidificada, enfim, de uma orientação. Isso aqui que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo, já é um exercício de alto amor. Agora, a gente não pode confundir as coisas, porque a gente precisa estar, enquanto encarnados, minimamente bens e em condições para quê? Para auxiliar e socorrer os outros. Um exemplo simples para a gente ver isso na prática. Não sei se todos aqui já andaram de avião, mas até quem não andou, talvez já viu na televisão, no filme, na novela. Quando um avião vai decolar, o avião não decola sem que alguns protocolos sejam cumpridos. Então vai lá, a aeromoça dá as orientações, e eu fico morrendo de dó, porque assim, quando ela está lá na frente falando, ela praticamente fala para os desencarnados, porque os encarnados, dá dó, dá pena, assim,
Faz porque é obrigado mesmo, porque fala assim, não adianta falar aqui, porque não tem ninguém prestando atenção, um está mexendo no celular, o outro está lendo a revista, o outro está conversando, o outro está dormindo, o outro está rezando, que vai para o avião que vai cair daquela noite, então já prepara ali para chegar com a prece feita, garantida, e ninguém presta atenção na orientação que pode salvar vidas. Né? E aí, qual uma das coisas que ela fala? Em caso de despressurização, e o que dá mais dó, chega a fazer o gesto, né? Porque podia falar uma coisa assim, cada despressurização, máscaras vão cair. Não, vai falando pausadamente, vai fazendo gestual, máscaras vão cair. Pegue-as, coloque-as primeiro em você, para depois ajudar quem está ao lado. Ainda coloca observação, mesmo se ao lado estiver crianças. Opa! Mas por quê? Quem quer ficar revoltado? Não, é um absurdo. Eu tenho que auxiliar primeiro, porque eu sou espírita, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que socorrer meu irmão necessitado, aflito aqui do meu lado, beleza. Aí a gente, sem a máscara, vai se atrapalhar, vai desesperar e vai atrapalhar o outro. Então, opa, coloca a máscara, fique minimamente bem, porque eu acho que no avião, nessa situação, não dá para ninguém falar que está 100% bem, né? Então, fique minimamente, é igual muito de prova de expiação. Ninguém vai estar assim 100% bem. Fala, nossa, estou esperando, a gente vive esperando, né? Um momento ideal. Eu tenho que esperar porque no momento agora que eu tenho dificuldade na vida, então eu não posso ajudar não. Eu estou resolvendo os problemas. Quando eu acabar de resolver meus problemas, tudo é que eu vou ajudar o outro. Aí também, muito de prova de expiação, esse momento simples de formar não vai chegar nunca. A gente vai sempre ter um probleminha aqui ou outro ali. Mas estando minimamente bem para fazer o quê? Ajudar o outro. Eu sempre, já falei isso aqui, brinquei, que eu sempre torço para isso nunca acontecer quando eu estiver com os meus filhos do lado, né? Porque imagina, por mais que você está sendo orientado ali, quase com instinto, às vezes, de querer proteger. Eu sempre torço para acontecer quando eu estiver viajando junto com a minha sogra. Porque aí despressurizou, você sem pressa nenhuma de socorrer, né? Você põe a máscara, confere, dá umas 10 respiradas longas, né? Para ter certeza que a máscara está bem encaixada. Faz uma prece, agradece a Deus, né? Pela aeromoça ter informado, para depois você ver como é que ela está, se ainda resistiu, se ainda está ali, né? Para ser ajudada. Mas enfim, autocuidado, autoamor. Procurar estar minimamente bem para socorrer o outro. Direcionar a energia, como fala Leon Denis, direcionar a atividade. Agora, beleza, eu tenho que querer isso. Agora, Leon Denis fala ali, para um objetivo alcançar. Aí que está outro problema. Qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer? Ou onde a gente quer chegar? Enquanto espírito encarnado, nós temos muitos objetivos. E é normal que a gente tenha, e até bacana que se tenha, metas. Na vida profissional eu quero ser isso, eu quero chegar, eu quero crescer aqui, eu quero formar aquilo. Na vida familiar, a gente faz, quem gosta e quer fazer um planejamento de ter X, Y filhos, quero casar, não quero casar. A gente vai traçando objetivos. Agora, em vida espiritual, nós temos, se a gente pudesse resumir, qual que é o nosso objetivo enquanto encarnados? É simples de falar, né? Progredir, evoluir, transformar-nos moralmente. Agora, não é tão fácil assim a aplicação. E aí, quando a gente vincula objetivo com vontade, com querer, com fé, com tudo isso, a gente chega naquele caso do cego Bartimeu, ou cego de Jericó. É o mesmo personagem, mas, e é alguém, meus amigos e amigas, que assim, era o famoso ninguém na sociedade. Porque cego é a deficiência que ele possuía, deficiência visual. Bartimeu não era o nome dele, nem nome o cidadão tinha. Porque Bar significa filho, filho de Timeu. Era o cego filho de fulano, ou cego de Jericó, que é a cidade que ele morava. Então era um ninguém, nem nome tinha. Mas ele estava caído.
à margem, à beira do caminho. Aí ele percebe Jesus se aproximando. E o que ele faz? Grita: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí a gente observa o seguinte, vamos imaginar a cena. Jesus se aproximando, uma multidão acompanhando o mestre, e o cego lá no cantinho caído. O cego grita. Se fosse hoje, eu quero acreditar, a gente às vezes pode ser surpreendido negativamente, que não é possível que não teria uma alma bondosa para ir lá no cego e falar assim: ô meu irmãozinho, vem cá, eu vou te ajudar, né? Você não consegue chegar sozinho, tem uma multidão, você quer falar com Jesus, mas não, na época, o que fizeram? Mandaram o cego calar a boca. E aí, beleza. Tem um detalhe. O Evangelho, a gente tem que olhar ele e as passagens, as curas, as parábolas, e também isso aqui que eu vou narrar para vocês, e perguntar para nós mesmos: espera aí, o que isso aqui quer me ensinar? Será que de alguma forma isso aqui não me representa? Será que isso aqui não está simbolizando o que eu passo? Porque esse cego, ele nos representa. Não talvez na questão da enfermidade que ele possuía, mas nas dificuldades. Qual de nós não estivemos ou não estamos caídos à beira do caminho, nos sentindo um ninguém na sociedade, sem receber o devido valor, passando por problemas os mais variados? Aquele cego vivia das esmolas que recebia. Então nós, em alguma medida, estávamos ou estamos na condição dele. E nós, assim como ele, em algum momento já gritamos: Jesus, tem misericórdia de mim? Não, eu nunca gritei, não. Alguém pode pensar aqui, né? Só que é tudo simbólico. Quando a gente vem ao centro espírita, é um grito de socorro, clamando por Jesus. Quando a gente faz uma prece, sem que ninguém perceba, no silêncio da noite, antes de dormir, e a gente pede alguma coisa a Deus, nós estamos pedindo socorro. Quando a gente manda uma mensagem para um amigo e fala: não estou bem, é um pedido de socorro. Só que de outras maneiras, de outras formas. E aí, assim como aconteceu com o cego, que enfrentou essa dificuldade inicial, nós também as enfrentamos quando nós buscamos ajuda no centro espírita, na terapia, quando vamos buscar um conselho. Vários desafios surgem ao nosso redor. Talvez não é a multidão gritando para a gente calar a boca, mas de outras formas os problemas, os percalços, os obstáculos aparecem. E aí a gente tem duas escolhas: se conformar e falar: beleza, não fui no centro um dia, aí apareceu um problema quando eu ia no segundo dia, agora eu desisti, não quero ir lá mais não. Então, fui na terapia, aí não gostei desse terapeuta, não quero mais procurar ajuda. Não, a gente pode desistir, é uma escolha. Ou a gente pode persistir, que foi o que o cego fez. Gritou mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus, e cá entre nós, né? Eu acho que foi só um teste, porque Jesus já deve ter ouvido, já sabia que o cego estava ali esperando, aí não é possível, né? Mas fala: vamos testar, né? Como é que está a fé do cidadão ali? Aí Jesus percebe e fala: este homem tem fé. Aí pede para que os discípulos tragam o cego até ele. Os discípulos chegam, o evangelista vai narrar que o cego dá um salto. Tudo aqui é simbólico, mas tudo tem um significado, o que demonstra alegria, contentamento, disposição, vontade. Ele queria muito aquilo. Queria tanto que ele gritou a primeira vez, gritou a segunda vez, agora salta, abandona a capa. A gente pensa: por que o evangelista escreveu isso? Tanto que era difícil tinta, né, para escrever aquela época lá, ficar escrevendo. Por que ele jogou a capa no chão? Porque a capa, segundo os estudiosos apontam, ela servia como se fosse uma espécie de autorização, como se fosse um alvará. Opa, com a capa ele podia pedir. Quando ele abandona a capa, aquele movimento dizia o seguinte: eu tenho certeza que eu vou conseguir o que eu quero, portanto a capa eu não preciso mais. Olha o tamanho da fé desse homem.
Aí ele vai até Jesus e Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Vixe, já pensou se fosse para nós, hein? Até arrepia, né? Só de pensar, Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Também não dá para ter uma lista, né, gente? Fala, mestre, só não vou imprimir aqui na impressora, porque né, eu vou pegar um bloco de 500 folhas ali para o senhor entender minha situação. O cego tem o objetivo, que eu volte a ver. Aí narra que o cego, então, Jesus fala: vá, a tua fé te curou, e o cego passou a seguir Jesus. Agora, tem um detalhe aí. Nós estamos falando do querer. Não vamos esquecer, não. Não é curioso que Jesus, diante de um cego, pergunte o que o cego quer? Não é? Não parece estranho assim? Porque não é óbvio. Eu estou diante de um cego, Jesus sabia que estava cego, não precisava nem ter perguntado. Chegou perto, aí cura, a vaca da tua fé te curou, pronto. Se Jesus pergunta, é porque nem todo cego quer voltar a enxergar. Vamos esquecer agora a questão física. E vamos trazer agora para a gente. Será que a gente quer mesmo aquilo que a gente, aos olhos do mundo, aparenta querer? Será que a gente quer? Isso aqui eu sei que pode causar desconforto, mas são perguntas para a gente refletir, inclusive eu. Será que a gente quer sair da situação em que nos encontramos? Ou será que de alguma forma aquilo que a gente sofre nos colocou numa zona de conforto, mesmo que desagradável, em que a gente sente algum tipo de prazer no sofrimento? Tem uma história muito famosa do cachorro, não quero nem contar ela porque mas vou contar rapidinho. Eu tenho uma outra que ela é mais direta no ponto. Mas dizem que tinha uma construção e aí um rapaz chegou para trabalhar no primeiro dia de serviço. Aí chegou lá a construção e começou a ouvir um cachorro chorando. Aí cachorro chorando, olhou lá um cachorro deitado numa tábua chorando. Aí chegou no segundo dia de serviço, o rapaz olhou o cachorro deitado na mesma tábua chorando. Aí como não é possível, né? Ficou sensibilizado com a situação do animalzinho. Chegou quem estava lá já mais tempo, eu te falo, estou aqui no segundo dia, estou vendo ali o cachorro está chorando, o que está acontecendo com ele? Vocês sabem, já tentaram ajudar? Falei, não, a gente sabe o que está acontecendo com ele. Aí ele falou, mas e aí, o que é? Eu falei, ele está deitado na tábua, né, e tem um prego lá, tem a ponta de um prego. Aí está deitado lá e fazer o quê, né? Mas fazer o quê? Não, vocês não fizeram nada? Ele falou, não, tá, a gente joga essa tábua com um lado ali, vai lá e acha a tábua e deita em cima dela. Falei, então, para facilitar, já deixa ela quieta, porque eu nem dá um trabalho. Aí o rapaz ficou inconformado, mas como assim? Por que o cachorro está deitado na tábua chorando e não sai da tábua? Aí a resposta é porque a dor que ele sente é o suficiente para fazê-lo chorar, não para mudar de atitude. E a gente? Será que o que a gente passa já nos provocou algo intimamente para que a gente mude de atitude ou só para que a gente manifeste um descontentamento, choro, lágrimas? É uma reflexão. Basta você querer, né? Tem que querer, tem que fazer esse movimento de correr atrás. Agora, o caso que eu queria trazer, porque isso realmente aconteceu assim, comigo, e eu sempre gosto de contar isso nas minhas palestras, porque na época foi uma lição para mim também. Mas eu fui encontrar com uma pessoa, e essa pessoa veio se aproximando, mancando. Aí eu já olhei e falei, a pessoa não é de mancar, pensei, machucou, né? Aí ela chegou, eu falei, o que foi? Você está mancando? Ele levantou assim, um pouco do vestido, caí. Eu falei, aí já viu o joelho ralado realmente, aqui também, o punho, um pouco do cotovelo. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí ele falou, nem te conto, senta aí. E já viram, né? Aí eu sentei e tal. Ele falou, não, é o seguinte, porque o tamanco me derrubou. Eu falei, nossa, o tamanco, será que tem vida própria agora? Eu falei, como assim o tamanco te derrubou? Não, o tamanco estava vamos ver o pé aqui, não sei o que, esse tamanco é danado. Aí eu, beleza, né? Aí o assunto
prolongou, foi para outras questões. Passados 2 meses, vejo a pessoa de novo. E a pessoa vem do meu lado mancando de novo. Ai, meu Deus. E lascou, né? Só você mesmo. Será que ela tem um problema ali que está demorando a cicatrizar, né? Aí eu cheguei e falei, o que foi no joelho? Ele falou, nem te conto. Eu falei, o quê? O tamanho. Aí, como a gente é espírito, a gente começa a querer, tudo é espiritismo, tudo é espírito, é lei de atração, é obsessão, é mediunidade, é outras vidas. Eu já comecei a pensar, falei, gente, será que essa mulher veio com a prova de comprar tamanco ruim, estragado, e o tamanco, né, entre aspas, derruba ela? Eu falei, não é possível, né? Falei, 2 meses aqui, ela está... Eu falei, nossa, mas não é possível, né? Que você comprou o tamanho também está estragado. Eu falei, não, é o mesmo. Eu falei, é o mesmo? Como assim? Por que você jogou fora? Ela falou, sabe, ele me derruba, me machuca, mas eu gosto dele, né? Situação difícil, viu? Primeira pergunta, né? Será que a gente não tem um tamanho da vida aí também, que às vezes nos machuca, que às vezes nos causa desconforto, que a gente, eu gosto e vai, não troca de tamanho. Então, é uma reflexão. Agora, aí eu fui entender, falei, mas não pode. Falei, tem que ter alguma explicação, aí o espírita também gosta de dar uma xeretada, né? Falei, vamos fazer um estudo de caso aqui, né? Aí conversa vai, conversa vem. Eu falei, vou na rede social, né? A gente despediu dela lá, fui no Facebook. Eu vou descobrir. E aí fui lá no Facebook dar uma olhadinha como é que estava a página dela. Aí tinha um dia lá, tinha colocado um bom dia. Aí tinha lá uma flor bonita, um beija-flor, uma mensagem edificante. Aí tinha lá umas 5 curtidinhas, um bom dia. Aí passei, aí tinha uma boa noite, na noite anterior. Também lá umas 4, 5 curtidinhas, um comentário. Aí dias que eu postava uma fotinha no grupo, aí dava uns 50 curtidinhas, uns 5 comentários. Melhorou aqui já, né? Aí de repente eu chego no dia do tombo. Ela caiu, imediatamente eu tirei uma foto do machucado e depois fez uma sequência de fotos do machucado. Esse moçado estava lá o sangue exposto assim. Aqui, caí de novo, gente, estou aqui no hospital, mas se Deus quiser vou superar mais essa, né? Pronto. Expôs a própria tragédia. Adivinha? 200 curtidas com aqueles emojizinhos de força, de tristinho, de comentário. Uns 60 comentários, força minha irmã, né? Deus está com você, hashtag Jesus está no controle, Deus está no comando, você vai superar, olha, passa lá em casa que eu vou fazer um café quentinho para você, ou então prepara o pão de queijo que eu estou chegando. Ela estava carente. E o que acontece? Só que isso é um problema, você não resolve assim. Tem que ir até para terapia, tem que buscar um psicólogo, isso é uma questão com ela da infância. Só que quando ela cai e expõe, ela se sente preenchida. Então aquela dor, onde eu queria chegar é isso, aquela dor lhe traz um tipo esquisito de alegria, de satisfação. Aquilo é como se preenchesse um vazio, que não pode ser preenchido dessa forma, porque isso é perigoso. Porque se agora é com um tombinho no tamanho, daqui a pouco a pessoa pode fazer uma loucura para chamar atenção, para ser vista pelos familiares, pelos amigos, pelos parentes. Então isso é perigoso. Por isso é que a gente não pode, tem que tomar muito cuidado com rede social, porque hoje em dia é muito boa, não estou aqui dizendo que a gente tem que abandonar não, eu uso com força. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de benefício, entre aspas, que a gente tem em algumas situações. Então voltemos para o querer. A gente tem que querer superar as dificuldades. A gente tem que querer, né, transpor os obstáculos que aparecem quando a gente busca ajuda. Porque querendo já não é fácil. Não é fácil. Porque não basta falar, não, eu quero. Leon Denis chega a falar, querer é poder. Tudo que a gente quiser, a gente vai conseguir. Só que ele coloca lá alguns detalhezinhos, né? Tem que estar vinculado com a lei divina. Isso é um ponto importante. Tudo que a gente quiser que estiver vinculado à lei divina, nós vamos conseguir. Segundo ponto, se não for nessa encarnação, paciência,
teremos outras para conseguir. Mas a gente consegue. Não é assim, né? Quero agora, daqui a pouco acontece. Outro ponto importante que o Denis traz: querer com otimismo. Porque se a gente quer uma coisa, mas já lida com aquilo com certo pessimismo, fica mais difícil. Uma vez eu fui encontrar com um amigo meu, esse ia casar 3 semanas depois. E aí, né, gente, chega para dar uma força, né? Falou, ô amigão, aí vai casar, né? Amigo tem intimidade, já fala rasgado. Bom demais, né? E aí, bom nada. Eu falei, como assim, bom nada? Ele falou, eu fiquei sabendo que casamento é difícil. Eu falei, não, difícil é mesmo, né? Mas muito prova de expiação, né? A gente que é espírita começa tudo a vincular com isso também, né? Tem muito prova de expiação, não tem nada fácil, mas né, tem as vantagens também, é muito bom, tem uma companheira e tal. Ele falou, rapaz, eu estou desanimado, viu? Eu falei, nossa, daqui 3 semanas vai casar, tá com essa empolgação, né? E eu falei, não, você tem que estar para cima, vai dar certo, né? Aí igual o hashtag, Deus está no comando, né, também, né? Vai, segura na mão de Deus e vai, meu filho. E aí, o que ele me falou? Ele falou, mas eu sou precavido. Eu falei, como assim? Eu já falei para minha mãe, não desfazer meu quarto, porque se eu casar e não der certo, o quarto está lá pronto já, então eu volto. Falei, Jesus amado, eu voltava, não casa não, pelo amor de Deus, né? Desiste enquanto é tempo, porque se você já vai com esse ânimo, já tem um plano B montado. Então tem que ter um certo otimismo, pessoal, porque senão tudo fica mais difícil. Agora, querer é importante, sim, mas não basta querer. É o que vai trazer Leon Denis. É necessário saber. Diz Leon Denis, sem o estudo aprofundado, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem perder-se. Então é como se o estudo, o conhecimento, desse um direcionamento para o que eu penso e para o que eu quero. Então é importante. O William tem que estudar o quê? Olha, como a gente está no ambiente espírita, a gente tem que falar do estudo espírita, mas todo estudo é importante. Na área profissional em que cada um atua, em todas, desde a área mais simples, né, ter um curso de sair com aprimoramento para a pessoa cortar o cabelo, ter uma técnica nova, isso é um estudo. Mas a pessoa ela trabalha com essa atividade simples, ela pode estudar hoje, até com o TikTok você estuda, né, tem os videozinhos curtinhos, vai lá no Rio, tem gente ensinando a fazer, né, você está sempre aprender a cozinhar, eu não posso nem falar, porque essa parte que eu não domino, então. Aprender a fazer, né, uma outra coisa que vai te engrandecer, tudo isso é estudo. Agora, como nós estamos num ambiente espírita, a gente tem que, né, enaltecer a importância do estudo espírita, né, com alguns cuidados, que a gente às vezes acha que o estudo para ser bom, e a gente confunde estudo aprofundado com estudo dificultado. É que a gente às vezes vai ver uma palestra, a pessoa usa umas 1000 palavras que você não entendeu nada. Falando ali, fala bonito, eu não entendi nada não, mas né, falou umas palavras difíceis ali, você tem que estar com o dicionário do lado. Eu vou confessar para vocês agora aqui, a primeira palestra que eu vi na vida foi do Divaldo. Tem 12 anos isso. Nunca tinha sido uma palestra na minha vida, um amigo meu chamou, vamos lá sempre conversa, vamos. Cheguei lá, assisti, falei, olha, falou bonito, não entendi nada, mas gostei, né? Aí é uma questão de diferença, aí é você se sentir bem, né? Ele, né, fala às vezes algumas coisas que tem dificuldade de entender, até hoje ainda tem, mas magnetismo, aquela coisa que atrai, aquilo me encantou. Até que eu saí dali, falei, opa, quero estudar esse negócio. Eu não entendi nada, mas eu quero entender. E já comprei um livro, saí empolgado e foi quando eu me tornei espírita. Então, assim, estudo aprofundado pode ser um estudo simples. A pessoa pega, vou pegar o Evangelho, vou estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou, se a pessoa gosta de aprender com romance, poxa, quantas pessoas não chegaram ao movimento espírita a partir dos romances da Zília, de Olhos de Janela, né? Aí outro tem mais afinidade com obras de Leon Denis, eu adoro Leon Denis, outro gosta mais do Chico, né? Enfim, do Divaldo com as obras da Joana. Cada um tem ali a sua afinidade maior. Não estou aqui para falar que essa é melhor ou pior do que ninguém, mas é importante que a gente dedique algum tempo,
do dia, da semana, do mês, de acordo com a disponibilidade de cada um. Não quero colocar culpa e falar, são obrigados a estudar. Não, mas dedicar algum tempo para reflexão, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tomar cuidado, porque a gente às vezes confunde estudo com abrir ao acaso. Abrir ao acaso é maravilhoso, porque às vezes realmente cai numa página e você puxa, está precisando, está até sabendo. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes pode acontecer uns probleminhas do tipo. Uma vez a pessoa chegou e falou, William do céu, eu acho que os espíritos estão querendo me ensinar alguma coisa, eu não estou entendendo ainda. Eu falei, como assim? Eu falei, tem 5 semanas que eu estou abrindo aqui, cai na mesma página do Evangelho. Eu falei, cadê o Evangelho? Ele me mostrou, deve ter uns 30 anos o Evangelho dele, ficou marcado. Como ficou marcado, ele vai abrir ali, como o dedinho aqui vai mais ou menos aqui, coitado, a beiradinha para sempre, né? A gente nunca abre ao acaso na beiradinha, assim, na página, na última página, alguém já abriu? Ao acaso na última página, na primeira? É sempre mais ou menos no meio. E eu falei, meu amigo, o seu Evangelho está viciado, né? Ele está marcado aqui, só vai cair aqui, então é muito difícil cair em outra. Será? E eu achei que eram os espíritos que estavam vindo aqui, falei, não, né? Falei, troca o Evangelho para você ver se não vai abrir outra página. Abriu, foi um sucesso, assim, nossa, você estava lendo que tem 5, você não está aguentando mais. E às vezes os pregam peças, viu? Eu lembro do caso de Jerônimo Mendonça. Jerônimo, para quem não conhece, já desencarnou, né, em 89, morou aqui em Biutaba, nasceu, morou a vida inteira, e ele aos 20 anos ficou tetraplégico, né, totalmente preso a uma cama, e ele era adaptado, ele colocava numa Kombi, ele viajava, né, em Minas, São Paulo, no Paraná, foi no Rio também, fazer palestras. O pessoal amarrava lá, dava um jeitinho e ia embora com ele. E ele, com 30 anos de idade, fica cego nos 2 olhos. Quem não conhece, vale a pena estudar a vida e a obra de Jerônimo Mendonça. E certa vez ele tinha uma palestra marcada com a cidade vizinha, mas ele tinha muitas dores, muitos problemas. Os amigos sabiam que tinha com alguma frequência, ele tinha que desmarcar e sempre tinha alguém para ir no lugar dele. E certa vez aconteceu, ele não podia, chamou um amigo, beleza, eu vou. E esse amigo estava indo para a cidade e o carro capotou várias vezes, sofreu um acidente, o carro capotou. E aí quando o carro parou de capotar, esse amigo meio desnorteado, não sabia se estava encarnado, se tinha desencarnado, o que tinha acontecido, de repente, opa, estou encarnado ainda. Primeira coisa que ele quis fazer, espírita exemplar, fazer uma prece. Só que ele pensou, opa, vou fazer uma prece, mas antes eu tenho que abrir o Evangelho, porque esse momento é um momento muito especial. Vamos ver qual que é a mensagem que o Evangelho quer trazer para mim, né? Aí foi lá, o carro de perna pro ar, abriu com muita dificuldade o capô, tirou o Evangelho. Falou assim, então o Senhor mande algo para o momento, né? Aí ele abriu como aquela parte assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí, era melhor não ter aberto, né? Podia ter feito só a prece, quietinho. Aí ele contou pro Jerônimo, olhando por cima, nem para morrer você está prestando, né? Porque até para morrer tem que prestar. Então, mas enfim, isso não é estudo, isso aqui é lindo. Você está num momento assim, você vai lá, abre, está lá um livro de mensagem do Chico, mas o estudo requer alguma disciplina, alguma reflexão, que vai nos fazer bem e que vai nos ajudar a direcionar pensamento e querer. Agora também não basta só querer e não basta só saber. Leon Denis fecha dizendo que acima de tudo é preciso amar, pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. É como se o amor fosse coroar, seria o fruto daquela vontade e daquele conhecimento, que quando unido ao amor, produz bons frutos, que o próprio Mestre nos deixou, mas que vários daqueles que vieram depois compreenderam a mensagem do Evangelho, praticaram as palavras, né, e os exemplos de Jesus e conseguiram unir esses 3 verbos, o querer, saber e amar, que segundo Leon Denis, resume as potências da alma. Então que a gente possa, né, refletir e trazer essas 3 palavrinhas para o nosso dia a dia, né? Onde e como que eu posso desenvolver melhor a minha vontade? Buscando conhecimento, mas preenchendo com amor. A gente não vai acertar o tempo todo, né? Espíritos ainda imperfeitos que somos, é muito natural que a gente às vezes vai querer coisas que a gente não devia querer.
nós não somos santos, não somos anjos, é muito natural que a gente não vá, às vezes, estudar o Espiritismo como nós gostaríamos, ou como a gente sabe que deveria ser estudado. E a gente, às vezes, vai ter muitas atitudes em que o amor não está vinculado. Mas até ter a consciência disso já é importante. Porque se a gente não tem consciência da própria imperfeição, o caminho rumo à própria perfeição fica mais distante, e fica mais duro, e fica mais difícil. Então, ter a consciência de que nós somos espíritos imortais, ainda com muitas fragilidades, mas com muitas potencialidades, tudo isso faz com que a nossa caminhada, não é que ela fique fácil, mas que ela fique menos difícil, sempre contando com a inspiração de Jesus e dos bons espíritos. Que eles então nos amparem, nos inspirem, nos abençoem, né? Eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, todos nós tenhamos uma boa noite e muita paz. Neste momento, elevemos o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos dá de estarmos encarnados, agradecendo também ao Espírito protetor que acompanha cada um de nós, pela inspiração, pelo amparo, pela proteção. Agradecendo também a Jesus por ter nos trazido o Evangelho, por ter não apenas falado, mas por ter vivenciado os seus ensinamentos, que hoje cada um de nós, com as nossas muitas dificuldades, tentamos seguir seu exemplo. Agradecemos a todos aqueles espíritas das primeiras horas, como Allan Kardec, como o próprio Leon Denis, e tantos outros que vieram preparar o caminho, que vieram facilitar a jornada daqueles que vieram depois, inclusive a de cada um de nós que aqui estamos, num ambiente em que podemos aprender, refletir, para que, acima de tudo, tenhamos melhores e maiores condições de sairmos lá fora e colocar em prática, em especial na convivência familiar. Que Jesus, os bons espíritos, possam amparar a cada um de nós neste momento, amparar os trabalhadores desta casa, amparar também aqueles que a frequentam, mas que não puderam comparecer nesta noite, ou que frequentam outros dias, para que todos nós consigamos cumprir o objetivo desta encarnação, que é desencarnar em melhores condições do que quando reencarnamos. Se conseguirmos, iremos conseguir, teremos cumprido a nossa tarefa rumo ao destino que Deus nos reservar. Que Jesus então esteja conosco, mas que acima de tudo, que estejamos com Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.